Olá pessoal, vamos então dar início à nossa segunda aula desse curso do Começando do Zero, Raciocínio Lógico, não é? Na primeira aula a gente iniciou com as proposições, está lembrado? Vimos o que é proposição, tem que ser sentença declarativa, vimos o que é uma proposição simples, o que é uma composta, o que é uma tabela verdade, está lembrado? Estudamos todos os operadores? Não, todos não, faltou o bicondicional, lembra? E aí a gente combinou de concluir isso hoje, para depois fazer algumas questões aqui e seguir com o conteúdo, tá certo? Então a gente viu até a aula passada a negação, a conjunção, o e, né? O ou, disjunção simples ou disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, que é o ou, e o condicional, não é? No final da apresentação lá do condicional, eu falei para vocês que existem outros textos que substituem a expressão se e então. Tá lembrado? Então você pode ter quando, todo, sempre, não é? Consequentemente, logo. Tudo isso faz às vezes do se e então. E eu dei destaque para a condição suficiente e condição necessária. Tá lembrado disso? Comentei isso com vocês. Condição suficiente e necessária. A condição suficiente fica no lado do se e a condição necessária fica no lado do então. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, porque aí se eu não comentei, você vê agora. Vem comigo aqui, ó, que você vai entender. Bom, se eu digo assim, ó, se é recifense, então é pernambucano. É ou não é? Se é recifense, então é pernambucano. Desse jeito, ser recifense é uma condição suficiente, não é? Suficiente para ser pernambucano. E ser pernambucano é uma condição necessária para ser recifense, né? Não dá para ser recifense sem ser pernambucano. Então, ser recifense é suficiente para já ser pernambucano, e ser pernambucano é necessário para quem quiser ser recifense. Não é verdade? Então, é isso que eu estou lhe mostrando, é para você fazer de uma forma mais prática na hora da prova, assim, ó. Tudo que aparecer aqui no lado do se é condição suficiente. E tudo que aparecer aqui no lado do então é condição necessária. Entenderam? Então, se ele disser assim, sei lá, beber é condição necessária para fumar. Veja, se beber é a condição necessária, o bebê tem que estar aqui, no lado do então, não é? Para quê? Para fumar. Então, fumar vem para outra ponta. E fica, se fuma, então bebe. Percebeu? O que ele disser que é necessário, bota desse lado. O outro vai ficar do outro lado. E o que ele disser que é suficiente, bota desse lado. Veja que uma coisa leva a outra. Se beber é necessário para fumar, fumar é suficiente para beber. Tá certo? Então você vai organizar sempre dessa maneira. O que for suficiente, bota no lado do se. O que for necessário, você bota do lado do então. O que tiver do lado do se, diga que é condição suficiente. E o que tiver do lado do então, diga que é a condição necessária. Beleza? Vamos lá então, vamos ver o sexto operador, o bicondicional. Bom, esse aqui, se você gravou que o condicional só dá falso de V para F, lembra que eu dei uma expressãozinha para você gravar cada um, não foi? Então, se você gravou que o condicional só dá falso de V para F, vai ficar fácil de você entender esse agora. Ó. Até pelo símbolo. Ó, o símbolo do bicondicional é uma dupla seta. Ó. Tá vendo? É indo e voltando. É o condicional num sentido e no outro. Então, você vai ter que fugir do V para F nos dois sentidos. Percebeu? Por isso ó, que aqui ó, vai dar falso, ó, porque neste sentido dá falso.
No outro não tem problema, mas nesse aqui dá falso. E aqui também dá falso. Por quê? Nesse aqui não tem problema, mas nesse aqui dá falso, ó, de V para F. Tá vendo? Então aqui dá falso, dá falso. Veja que quando você tiver verdadeiro e verdadeiro, não tem problema, nem na ida, nem na volta. Também de F para F não tem problema, nem na ida e nem na volta. Por isso dá verdadeiro. Então, vamos raciocinar um pouco com isso. Se os valores conectados pelo bicondicional forem valores iguais, os dois verdadeiros ou os dois falsos, não tem como dar falso. Porque para dar falso tem que ser de V para F. Se eles são iguais, não tem como ser de V para F, não é? Para eles serem de V para F tem que ser diferentes. Agora, sendo diferentes, não importa em que lado está o V, não importa em que lado está o F, o resultado do bi será falso. Porque esteja onde estiver o V, esteja onde estiver o F, vai ser fiscalizado nos dois sentidos. Então, fatalmente, vai passar ali num de V para F. Entenderam? Aí, como é que você grava esse aqui? Valores iguais dá verdadeiro e diferentes dá falso. Vou anotar aqui para você ver. Anote aí também. Não é aquela frasezinha que a gente anotava na outra aula. Sugiro que seja assim, ó. Iguais dá V e diferentes dá F. Se os valores forem iguais, ó, dá V. E se eles forem diferentes, aí dá F. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Deixa eu apagar essa parte toda aqui para não lhe atrapalhar. Tá certo? Eu vou inventar aqui um exemplo para você compreender. Lembra daquele exemplo? Se você for, então eu vou. Eu vou botar agora assim, ó. Eu vou. Eu vou. Se e somente se você for. Eu vou, se e somente se você for. Veja que agora eu estou prometendo ir se você for, e além disso eu estou dizendo que eu só vou se você for. Percebeu? Então veja como dá para entender. Vamos ver aqui caso a caso. Primeiro aqui, ó. Você foi? Foi. Então eu fui também, tá vendo? Estou certo, não estou? Cumpri o que eu prometi. Agora veja aqui. Você foi? Não, você não foi. Mas eu fui assim mesmo. Falhei, não falhei? Porque eu disse que iria somente se você fosse. Você não foi, como é que eu fui? Percebeu? E aqui, ó. Você foi? Foi. Mas eu não fui. Falhei de novo. Porque eu não disse que iria se você fosse. Você foi, eu deveria ter ido. E aqui? Você foi? Não. Então eu não fui. Eu não disse que somente se você fosse é que eu iria? Então eu cumpri. Então, gente, como eu digo a vocês, ó, não é que essas coisas pelo texto não dê para vocês entenderem. Dá para entender. Mas é muito mais arriscado, é muito mais perigoso. Você fica muito mais vulnerável ao erro na hora da prova se você fizer processando o texto. É muito mais seguro você aplicar a dinâmica, aplicar a regra, não é? Essas frases que eu estou dando para vocês, do que você ficar nessa daí de se eu for, você foi, se não for, eu não vou, e eu vou, você não foi, vai terminar errando, né? Vai terminar se atrapalhando. É melhor você fazer assim. Qual é o conectivo? Bicondicional, se e somente se. Olha os valores. Se forem iguais, dá verdadeiro. Se forem diferentes, dá falso. E acabou-se. Não discuta mais, não insista mais e a resposta é aquela. Entenderam? É só você aplicar. Tem que compreender, sem dúvida. Para isso a gente explica aqui para vocês, dá os exemplos, para que vocês possam compreender. Mas na hora da prova, não tentem fazer buscando a compreensão naquele momento. Ali não é momento de entender de novo. Ali é momento de você aplicar. Tá certo? Vamos lá? A expressão que substitui o se e somente se é a condição, só que agora ela é necessária e suficiente, não é? Quando a gente pensa neste sentido, o A está sendo suficiente para B,
Porque o A está aqui no lado da partida, no lado do se. E o B está no outro lado, tá vendo? Mas se você pensar nesse outro sentido, aí você vai ver que o A está sendo necessário agora, porque o B é que está partindo, a flecha está partindo do B. Tá vendo? Quando você olha a conjunção, uma coisa e outra, você vai dizer que A é condição necessária e suficiente para B. Da mesma forma que B também é condição necessária e suficiente para A. Ok? Muito bem. Observação, para a gente ir para as primeiras questões. Se na proposição composta não aparecerem parênteses, organizando a ordem das operações, siga as prioridades. Quais são as prioridades? Se você observar, está na ordem como eu expliquei. Essa cantoneira aqui, gente, é como se fosse o tio, tá? Isso é a mesma coisa, é o não. Tá certo? Então, primeiro vem a negação ou as negações, depois as conjunções, as disjunções, e aí tanto faz inclusiva ou exclusiva, os condicionais e, por fim, a mais fraca que tem é o bicondicional. Sim, Jário, mas para que é que eu tenho que saber essa prioridade e quando é que eu vou usar isso aí? Vê só, em matemática, por exemplo, a gente tem lá uma conta, vamos supor, 3 mais 4 vezes 2. Ok? 3 mais 4 vezes 2. Você diz que isso aí dá 11 ou dá 14? 11? Claro que dá 11. Por que você fez primeiro a multiplicação? Porque a multiplicação tem precedência, né? Tem prioridade sobre a adição. Você faz primeiro 4 vezes 2, 8, com mais 3, 11. Percebeu? E isso é diferente disso aqui, ó. Agora você tem 3 mais 4, e aí o resultado disso aqui será multiplicado por 2. De modo que isso aí é que daria 14, não é? Então, se você não tem os parênteses para lhe dizer qual é a prioridade, vale a regra. E a regra é que a multiplicação tem prioridade sobre a adição. Então, imagine esse exemplo. Como é que você vai saber se isso é se P, então Q ou R? Ou se isso é se P, então Q ou R? Percebeu? Não tem parênteses para lhe indicar. Então, siga as prioridades. Quem é que vem primeiro? O ou o condicional? Primeiro vem o ou, tá vendo? Depois vem o condicional. Então, você vai fazer primeiro isso aqui e o resultado disso é que você vai conectar com P através do condicional. Entenderam? Então, é isso aí que vocês vão ter que saber seguindo essas prioridades. Tá certo? Então, gente, vê só. A gente viu que o não troca, não é? Aquelas expressões. Eu sugeri que vocês fizessem um resuminho aí, né? Então, o não troca. O i, que é a conjunção todas, tá lembrado? Todas tem que ser V para o resultado da verdadeiro. O ou, basta uma V. O ou, somente uma. O condicional só dá falso de V para F. E o bicondicional, iguais da verdadeiro e diferentes da falso. É isso aí que vocês têm que gravar. Eu costumo dizer que isso é a tabuada da lógica. Você tem que saber isso aí, mas muito bem fixado para poder você ir fazer uma prova de raciocínio lógico. Isso é como não saber isso, é como ir para uma prova de matemática sem saber as operações matemáticas. Inconcebível, não é? É do mesmo jeito, você tem que saber isso aí. Beleza? Vamos aplicar isso em algumas questões, só para a gente treinar como é que isso cai em concurso. Vamos ver, ó. Como esse conteúdo já foi cobrado em concursos. E aí eu trago algumas questões, né, de bancas diversas, só para a gente mostrar para vocês como é que isso já foi cobrado. Quando a gente completar essa parte da lógica das proposições, a lógica de primeira ordem, de argumentação, ou seja, a parte qualitativa, né, da lógica, de todo esse estudo aí dos argumentos e tudo mais,
a gente vai fazer um testezinho, né? Uma primeira verificação de aprendizagem, onde eu vou propor questões para vocês, vocês primeiro vão resolvê-las e depois a gente dá a solução aqui para vocês, tá certo? Por enquanto, digamos que essa daqui é dever de classe, não é tarefa de classe. Vamos lá, a gente vai fazer junto, analisando tudo que a gente estudou até aqui. Dentre as alternativas a seguir, e considerando os conectivos lógicos, a única incorreta é, veja que ele quer a incorreta. Letra A, o valor lógico da conjunção entre duas proposições é falso, se pelo menos um dos valores lógicos das proposições for falso. Ora, a conjunção é I, não é? E, de fato, se pelo menos um dos valores for falso, a conjunção já será falsa. Então, isso aqui que ele está dizendo está verdadeiro, está correto, né? Isso aqui está correto, mas ele quer a incorreta. Então, a letra A está eliminada, não é? Porque ele quer a errada. Letra B, o valor lógico da disjunção entre duas proposições. Disjunção é o ou, não é? A disjunção. É verdade se pelo menos um dos valores lógicos das proposições for verdade. De fato, no ou basta um, ou pelo menos um. Sendo verdade, ela já é verdadeira. De modo que a letra B também está correto e está eliminada porque ele quer a incorreta. Não é? Letra C. O valor lógico do condicional entre duas proposições é falso se os valores lógicos das proposições forem falsos. Não. Se os valores lógicos forem falsos, olha para aqui, ó. Se os valores forem falsos, fica de F para F, isso dá verdadeiro e não falso, como ele diz aqui. Então, essa aqui é a alternativa incorreta. Ok? Essa é a incorreta. Veja o que diz a letra D. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é verdade se os valores lógicos das proposições forem falsos. De fato, se os valores forem falsos, no bicondicional dá verdade. Então, essa aqui também está correta. Ok? Então, veja que é uma questão em que ele cobra aí tão somente o entendimento dos operadores. Quem gravou aquilo ali, quem fez o resuminho e aprendeu bem, fixou, acerta isso tranquilamente. Certo? Só um exemplo para você ver como é que cai. Porque às vezes a gente estuda uma matéria, né, e fica se perguntando, meu Deus, como é que isso é cobrado nas provas, né? Como é que cai no concurso? Cai, por exemplo, assim. Tá certo? Mas tem mais aqui exemplos para vocês. Ó. Olha essa. Ó. Observe a tabela verdade a seguir. Observe a tabela verdade a seguir. Muito bem. Aqui deveria ter uma linha, né? Está do jeito como estava na prova, mas eu vou organizar melhor. Pronto. Os valores lógicos que devem substituir x, y e z são, respectivamente, vamos ver, os valores lógicos que entram aqui, ó, no lugar de x, de y e de z. Vamos ver? Vamos lá. A gente tem que conectar a negação de Q com P, através do bicondicional, não é? Então, ó, a gente vai precisar das negações de Q, não vai? As negações de Q, então, são todos esses valores trocados, ó. Aqui, quando negar, vai ficar F, aqui vai ficar V, aqui vai ficar F e aqui vai ficar V, não é isso? Então, ó, a gente vai conectar esse valor com esse, ó. Esse valor com esse, ó. Entendeu? Esse aqui com esse e não com o que eu risquei. Está valendo é o do lado, que é a negação de Q. Tranquilo? Então, vamos lá. Qual é o operador que está empregado aí? Qual é o conectivo que está juntando os dois? É o bicondicional.
Como é que funciona o bicondicional? Iguais dá verdadeiro e diferente dá falso. Na primeira linha, nós temos verdadeiro com falso, diferentes, por isso que deu falso, tá vendo? Na segunda linha, temos verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, os valores são iguais. Então, esse x aqui é verdadeiro. Na terceira, temos falso com falso. Falso com falso, valores iguais, dá verdadeiro. E na terceira, temos falso com verdadeiro. Valores, portanto, diferentes. E no bicondicional, os valores diferentes resultam em falso. Então, quem é que substitui, respectivamente, x, y e z? V, V e F. Beleza? V, V e F, letra D. Não é? É um estilo de questão também muito comum. Ele dá uma tabela parcialmente preenchida e pede para você complementar o preenchimento e marcar como é que está. É um dos tipos de questões que mais tem sido presentes em prova de concurso público, quando se cobra, por enquanto, só isso que a gente estudou. Não é só os conectivos. É uma excelente maneira de você cobrar se o candidato sabe ou não usar corretamente os operadores lógicos. Tá certo? Vamos lá, ver mais uma? Olha aí, ó. Essa foi da FCC. Quando vocês virem aqui, ó, FCC, entenda que é a Fundação Carlos Chagas, né? Que é uma das bancas, né, que preparam as provas de concurso público. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Considere as proposições abaixo. P. Afrânio estuda. Q. Bernadette vai ao cinema. R. Carol não estuda. Admitindo que essas três proposições são verdadeiras, qual das seguintes afirmações é falsa? Vejam que novamente ele perde a falsa. Gente, prestem muita atenção nisso. Tem muita gente errando questão de concurso por falta de atenção. Ele está pedindo para você marcar a falsa. Então você vai ver no gabarito várias alternativas verdadeiras. Só uma é falsa, ele quer que você marque essa. Tá certo? Senão a gente se distrai na hora, aí pega a letra A, verdadeira, aí marca achando que é aquela. Ele quer a falsa. Beleza? Vamos ver? Olha aqui, ó. Bom, eu coloquei de novo aqui as proposições para ficar na mesma tela do gabarito e a gente poder ver do que é que a gente está partindo, né? A gente está partindo dessas daqui, ó, admitindo que elas são verdadeiras, não é? Admitindo que P, Q e R sejam verdadeiras, não é? Qual é a composição que vai resultar em falso? Então, ó, toda vez que eu estiver aqui analisando uma proposição, eu vou estar me reportando aqui em cima, para a gente ver se é verdade ou mentira. Todas essas aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Vê como eu vou fazer, ó. Quando for verdadeiro, eu vou pintar de azul. Então, tudo aqui é verdade, não é? Tudo aqui é verdade, né? A Fran estuda, Bernadette vai ao cinema, Carol não estuda. Tudo isso é verdade. Vou pintar de azul. Quando for falso, eu pinto de vermelho. Tá certo? Só para dar uma rapidez maior para você entender. Letra A. Afrânio não estuda ou Carol não estuda. Carol não estuda, daqui eu já estou vendo que é V, não é? Tá igualzinho como está lá em cima, veja, não é? Então, Carol não estuda, isso é verdadeiro. Agora, Afrânio estuda é verdade. Se Afrânio estuda é verdade, então dizer que Afrânio não estuda, isso é falso. Beleza? Tá. E o resultado final? Veja, temos aqui um ou, não é? Temos uma disjunção, um ou, e no ou basta um verdadeiro que já dá verdadeiro. Então, a alternativa A está eliminada. Por quê? Porque ele quer a falsa. Lembra? Ele quer a falsa.
e a letra A é verdadeira. Ok? Letra B. Se Afrânio não estuda, vamos ver aqui, ó. Afrânio estuda é verdade, então Afrânio não estuda é mentira. Não é? É falso. Então, o que acontece? Bernadette vai ao cinema. Veja lá em cima que Bernadette vai ao cinema é verdadeiro. Então, Bernadette vai ao cinema. Verdadeiro. Então, o que é que a gente tem aí na letra B? A gente tem um condicional de falso para verdadeiro, não é? E um condicional só dá falso se for de V para F, não é o caso. Esse condicional é verdadeiro. E a letra B também está eliminada porque ele quer a falsa, não é? Letra C. Bernadette vai ao cinema e Carol não estuda. Vamos ver aqui, ó. Bernadette vai ao cinema, isso aqui é verdade, não é? Verdade. E Carol não estuda. Carol não estuda, olha aqui, ó, verdade também, não é? Verdade com verdade conectado pelo I, tá, verdade. Letra C também está eliminada porque ele quer a falsa, não é? Aí vamos para a letra D. Se Bernadette vai ao cinema, olha aqui em cima, ó, Bernadette vai ao cinema, isso é verdade, não é? Então, o que acontece? Afrânio estuda, Afrânio estuda, veja aqui em cima, é verdade. Afrânio estuda. Ou Carol estuda. Bom, a verdade é que Carol não estuda, não é? A verdade é que Carol não estuda. Então, Carol estuda é mentira, é falso. Beleza? Aí, olha o que acontece, ó. Atenção agora, vê. Então, ó, Afrânio estuda ou Carol estuda. Temos um ou, e no ou basta um verdadeiro. Já temos. Então, esse se, então, está partindo de V para um ou verdadeiro. Ele está de V para V. E condicional de V para V dá verdadeiro. Não é? O condicional de V para V dá verdadeiro. E a essa altura a gente já sabe que a falsa é a letra E, não é? Só tem ela, né? Vamos conferir, claro. Se Carol não estuda, veja aqui que Carol não estuda é verdadeiro, não é? Ó, tá aqui, ó, Carol não estuda. Então, se Carol não estuda, o que acontece? Afrânio estuda, isso é verdade. Afrânio estuda. E Bernadette não vai ao cinema. Veja que a verdade é que Bernadette vai ao cinema. Dizer que não vai, portanto, é falso, não é? E assim a gente tem aqui, ó, um condicional que parte de verdadeiro para um I que tem um V com um F. E um I, para dar verdade, teria que ter todas verdadeiras, não é verdade? Então, esse I, consequente aqui do condicional, ele é falso. Esse I é falso. E a partida do condicional é verdadeira. Então, a gente tem aqui, ó, isso. Ó, é se V, então, aí, ó, aqui ficou V e F. Como isso aqui é falso, ficou de V para F. E de V para F no condicional dá falso. Ok? Então, ele pediu a falsa, a resposta é letra E. Não é? E veja que vocês precisam saber esses operadores de cor para que você possa resolver questões desse tipo. Tá certo? Então, às vezes, eles exploram só citando como é a lógica do operador, às vezes é empregando de verdade com proposições. Beleza? Mas veja que ele deu os valores. Considere que são todas verdadeiras.
A gente não tem como saber se Afrânio estuda EV ou F. Ele falou, essas três entendam que são verdadeiras. Ok? Espero que você tenha compreendido, mas daqui a pouco, no próximo bloco, eu trago mais uma questão para a gente treinar um pouquinho mais.